a paz do Senhor. É motivo de alegria, irmão, estar aqui de culto abençoado da parte de Deus. Ontem também teve culto abençoado. Tivemos pela manhã ali, evangelizando, falando da bondade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 29. Salmo 29. Nós vamos ler, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso, aleluia, 3 em diante. E depois nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Aleluia. No versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 depois. Diz assim a palavra do Senhor. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sírio como um novo unicórnio. Aleluia. 7. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e o seu templo cada um diz glória. Amém. Agora livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 9 diz: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, aleluia, não temas. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Amém? Pode sentar no seu lugar, glorificando ao Senhor. Hoje é motivo de alegria, irmãos, estamos dia de domingo, primeiro dia da semana. Aleluia! Deus é fiel, Deus é bom, Deus é poderoso. Deus confirmou essa palavra por intermédio do louvor, que as irmãs, aleluia, acabaram de louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estava eu quando cheguei, o evangelista falou, aleluia, que eu ia ministrar. Fiquei meditando, pensando em espírito, que mensagem daria essa noite. Aleluia, veio logo essa mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que veio ao meu coração, aleluia, foi essa: a voz do Senhor traz vida. Ai, queria manto, e quando as irmãs vieram aqui e começaram a louvar, Deus começou, aleluia, louvado seja Deus, a confirmar essa palavra. Amados e queridos irmãos, a voz do Senhor, aleluia, é algo tremendo e glorioso. Não queira, aleluia, sair de um culto sem ouvir a voz de Deus. A primeira vez que você, aleluia, a primeira coisa que você deve fazer quando você entrar na casa do Senhor é dizer: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Não me deixe sair daqui da mesma maneira que entrei, mas eu quero sair daqui, aleluia, renovado. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor, ela nos renova. A voz do Senhor, aleluia, nos traz vigor e força. Pai Santo, Deus, amados irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele está numa sua viagem missionária, ele chega, aleluia, e ia até Coríntio, e depois ele vai até Atenas, pregando a palavra de Deus. Mas Paulo, homem como já foi lido essa noite, escolhido por Deus para levar a palavra diante do rei e dos gentios e dos filhos de Israel, ele é vaso escolhido, separado para sofrer por amor ao evangelho, para levar a palavra de Deus. Aquele que era perseguidor, ele agora é perseguido. Mas Paulo está, aleluia, nas suas viagens, e quando ele estava nas suas viagens, aleluia, ele, aleluia, louvado seja Deus, ele chega até, aleluia, em Jerusalém, até algum judeu que lhe resiste. Ele começa a pregar a palavra, e aquele judeu, aleluia, não quer me ouvir. Eles começam a resistir à palavra que Paulo está ministrando. E Paulo
começa a temer. Aleluia. Ele chega ali, aleluia, e tem um homem, por nome de grego, que é chefe, aleluia. Ele é príncipe daquela sinagoga. Glória a Deus. E diz a Bíblia que aquele homem se converte. Juntamente com ele se ajunta a ele um homem por nome de Água, que vem de Roma. Aquele homem também era um, aleluia, construtor de tenda, assim como Paulo. Se ajuntou com Paulo, aleluia, e Paulo pregava a mensagem, e aquele homem também se converteu. Estava ali, aleluia, Timóteo e Silas, que partiram pregando a palavra, mas Paulo ficou naquela casa, porque todos que estavam ali se converteram, aleluia, com a pregação de Paulo. Paulo, ele começou a ver o operar de Deus, mas Paulo, como homem, começou a temer. Sabe por quê? Porque nós, como homem, sentimos fragilidade. Muitas das vezes, como homem, cooperar com Emanuel, queremos parar, queremos desanimar, Diácono Nilson. Por quê? Porque nós somos limitados, nós estamos numa matéria que se entristece, que muitas das vezes, aleluia, se decepcionamos. Nós estamos numa matéria que muitas das vezes, aleluia, sentimos, aleluia, louvado seja Deus, solidão. Muitas das vezes, aleluia, nós sentimos a pressão do dia a dia, aleluia, das angústias, da perseguição. E com Paulo não foi diferente. Paulo, ele estava com medo, meus amados, em Cristo Jesus. Mas, aleluia, a voz de Deus faz aquilo, aleluia, que aleluia, que o homem não pode fazer, que o psicólogo, que o psiquiatra não pode fazer. Aleluia, a voz de Deus, ela tem endereço, e que endereço é o meu e o teu coração. A voz de Deus, aleluia, restaura lugares que estão em ruína. Davi está salmodiando, e ele diz assim: olha, a voz de Deus troveja sobre a salva. A voz de Deus, aleluia, criou o céu e a terra e tudo que nela há. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus faz estremecer os montes. A voz de Deus, aleluia, traz vida aonde a morte. Lázaro já estava morto, já estava sepultado, mas a voz dele chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas não queira sair daqui sem ouvir a voz de Jesus. Aleluia. Abraão estava na casa do seu pai idólatra, estava, aleluia, louvado seja Deus, naquele, aleluia, sofrimento, quando Deus apareceu em sonho e disse: ei, Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A voz de Deus fez um impacto na vida de Abraão, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele saiu, aleluia, errante, ele não sabia onde era, mas ele creu. Sabe por quê? Porque a voz de Deus traz segurança, a voz de Deus traz confiança, a voz de Deus traz fé. Se não trouxer segurança, não foi meu Deus que falou, porque a voz de Deus, ela traz confiança.
falar e permanecer caído, fraco, desanimado, amargurado. Igreja, quem não se lembra, Elias, homem de Deus, com testemunho, pregou, fez os profetas de Baal tudo ser envergonhado, morto à espada, mas depois que a Bíblia nos diz que ele agora, aleluia, fez aqueles profetas morrer, ele saiu fugitivo, sabe por quê? Por uma mensagem de uma mulher por nome de Jezabel, que disse assim, nessa mesma hora, nesse mesmo dia hoje, eu quero a cabeça de Elias. Então quando ele ficou sabendo daquela notícia, ele correu, ele saiu para o deserto, chegou num lugar deserto, ele adormeceu debaixo de um zimbro, de uma árvore, aleluia, e diz a Bíblia que quando ele está lá, o anjo chega, alimenta ele, dá água a ele, mesmo assim, ele sendo alimentado, sendo fortalecido pelo Senhor, ele corre e entra dentro de uma caverna, e fica dentro daquela caverna dizendo, aleluia, não vou mais profetizar, não vou levar mais a palavra, ele ficou escondido, mas diz a Bíblia, aleluia, que Deus disse, Elias, o que faz aí escondido, dentro dessa caverna, estava Elias depressivo, dentro de uma caverna, amargurado, angustiado, dizendo, só resta eu, todos os profetas que te serviam estão mortos, só resta eu. Deus disse, Elias, vem para a minha face, vem para a minha presença, sai dessa caverna. Deus não quer crente escondido, Deus quer crente é na sua presença, é na igreja, é dando glória, é ouvir a sua voz. Deus quer crente é na igreja, é adorando, é bendizendo, é ouvir a sua voz, é dizendo que ele é grande, que ele reina. Deus disse, sai ali da caverna, vem para a minha face. Aí diz a Bíblia que passou agora um vento muito forte, aleluia, mas Deus não estava no vento. Sabe por quê? Elias tinha muitas experiências com Deus. Deus se manifesta por intermédio do vento, porque Deus é espírito, ninguém sabe de onde Deus vem nem para onde vai. Quando vem o vento forte, aí agora Elias diz, Deus está nele. Deus, aleluia, Elias sai, olha, Deus não estava naquele vento forte. Então, aleluia, Elias volta para dentro da caverna novamente. Agora vem um grande tremor. Deus, quando fala, a terra treme, as pedras se abalam, o céu troveja. Quando dá um trovão muito forte, a terra começa a estremecer. Então, assim a voz de Deus. Então, Elias disse, então é Deus que está vivo aí. Se tudo está estremecendo, é o Todo-Poderoso, é o Criador. Quando ele sai, Deus também não está naquele tremor. Aí diz a Bíblia que ele corre de novo para a caverna. Eu vou me esconder, eu vou largar a minha chamada, eu vou deixar, aleluia, a minha vocação. Mas quando ele está lá, e Deus diz assim, aleluia, passa um fogo, e aquele fogo passa, aleluia, naquele lugar, aleluia. Ele disse, agora é Deus, porque Deus se manifestou diversas vezes na antiga aliança, na nova aliança, por intermédio do fogo. Ele disse, certamente Deus vai estar no fogo. Quando ele corre, vai, aleluia, ele olha, Deus também não está no fogo. Era Deus dizendo assim para mim, para você, porventura sabe tu como os seus operam, aleluia. Você pensa que Deus vem pela direita, ele vem pela esquerda. Você pensa que Deus vai usar o maior profeta, corre atrás da profecia. Deus diz, eu não falo, aleluia. Aí Deus levanta uma criança e diz, agora eu vou falar, agora eu vou falar. Glória a eu sinto a unção, a glória de Deus sobre este lugar. Aí diz a Bíblia que Elias agora está desanimado, volta para dentro da caverna. Passou, aleluia, um vento, Deus não estava, um tremor, Deus não estava, passou o fogo, Deus não estava. Aí Elias ficou lá amargurado. Aí vem uma brisa suave, na calmaria da noite. Aí vem a voz de Deus dizendo, Elias. Aí ele começa a sair, a
igreja. Aí quando Elias sai, aí Deus começa a falar para ele dizendo: ei Elias, aleluia. Elias, aquele que estava amargurado dentro da caverna, é fortalecido, é animado. Sabe por quê? Porque, aleluia, a voz de Deus traz segurança, traz força, traz ânimo. O homem pode estar caído, pode estar desanimado, mas quando Deus ele brada, quando Deus fala, é como uma besocação na veia. O homem pode estar desanimado, mas quando Deus fala, o homem se levanta. Sabe por quê? Porque a voz de Deus traz vida, traz força para a nossa vida. Quem crê nessa palavra, abre a boca e dá glória. Aleluia, Senhor. Pai Santo Deus. Mas é de verdade, irmão, que há momentos que a luta é tão grande, o processo é tão difícil, que Deus está falando em nós, com nossas lutas, nossa dificuldade, não ouvimos a voz de Deus. Aí é necessário, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, de Samuel, ele estudou a voz de Deus 3 vezes, para poder entender que era Deus. Aleluia. Quem não se lembra de Pedro? Estava com os discípulos dentro do barco, a tempestade era muito grande, o vento era contrário, a dificuldade da prova era muito grande. Os discípulos, Jesus vinha caminhando por cima, aleluia, das águas, encontro deles. Aí eles começam a dizer, Jesus diz: não tema. Mas a luta era tão grande que eles não reconheceram a voz de Jesus. Há momentos que a luta é muito grande na nossa vida, e Jesus está falando, e você não está entendendo, aleluia, e você não está atendendo. Mas eu quero dizer para você, vai ser necessário, aleluia, Deus falar, aleluia, 3 vezes. Deus, aleluia, falou com Samuel, Deus falou com Pedro, aleluia, a primeira vez. Ei, aleluia, não temas, mas temam ânimo. Eles não creram, Jesus disse: sou eu. Jesus vai dizer para você, aleluia, que sou eu que sou na tua vida, para te dar força, para te dar vitória. Levanta a tua cabeça, porque a tua jornada é grande ainda nessa terra. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. A voz de Deus, ela traz, aleluia, alegria. Neemias, homem de Deus, saiu do cativeiro e veio com o povo reconstruir os muros de Israel e reconstruir, aleluia, o templo. Mas diz a Bíblia que eram muitos, aleluia, opositores, aleluia, quando o povo querer desanimar. Mas, aleluia, Deus, Ele trabalha no meio da simplicidade. E aquele povo que vinha no cativeiro debaixo de uma promessa divina, porque depois dos 70 anos do cativeiro, Deus estabeleceria a nação de Israel, o povo escolhido, e Neemias tinha sido escolhido por Deus para aquele desígnio. Mas, aleluia, quando o povo está querendo desanimar, aí Neemias lembra o povo que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Eu quero ver, aleluia, um crente quando está desanimado, quando está fraco, querendo parar, que Jesus vai lá, que Deus fala com ele. Aleluia. Ele pode estar caído, ele pode estar deitado como Ezequiel, mas ele fica de pé para profetizar. Aleluia. Alaba sobre a decolanária. Quem não se lembra, aleluia, do nosso irmão Paulo? Ele estava triste, estava temendo, aleluia, tinha ficado apenas ele, aleluia, e Áquila, e ele ficou, e diz a Bíblia, que um dia de noite, presta atenção, Jesus veio em visão e disse: Paulo, chamou ele pelo nome: Paulo, não temas, mas prega a minha palavra,
Comanaia, Sebe, Andacá, Abra, Desce, Nébria, porque ninguém vai lançar mão de ti, Paulo, porque eu tenho muita gente nesse lugar para ser salvo por intermédio da tua vida. Eu não sei o que Deus designou na tua vida, mas eu quero dizer para você, não tema, está ouvindo a voz de Deus dizendo para você, não temas, levanta a tua cabeça e faz a obra de Deus, faz aquilo que Deus designou, que Deus colocou nas tuas mãos. Quem te chamou não foi pastor, não foi evangelista, quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Quem chamou, aleluia, foi Jesus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, foi Ele, aleluia. Eu quero dizer para você, não tema, mas aleluia, continua fazendo a obra, porque Deus tem muita coisa para fazer por intermédio da tua vida, por intermédio, aleluia, de você. Deus ainda vai fazer coisa grande e poderosa na terra. Já estou finalizando. Fui para o estado de São Paulo, falei isso esses dias, um pouco desanimado. Mas irmão, quando eu cheguei naquele lugar, Deus muitas das vezes, porventura, sabe como Deus opera. Deus não se explica, Ele não precisa explicar, porque quando nós estamos entendendo, Ele começa a complicar novamente. Foi necessário eu sair daqui para São Paulo, para Ele bradar, para Ele falar, aleluia. Mas eu quero dizer para você, foi por intermédio de profeta, não, foi por intermédio do seu Espírito Santo. Quando eu estava lá, um pouco desanimado, mas quando eu cheguei, irmão, fui para a casa do irmão, depois da noite estava no culto, um culto abençoado, cheio da presença, aleluia, de Deus. Ai, aleluia, aquele culto, fechei meus olhos, aleluia, e pensando um pouquinho sobre a obra, aí Deus bradou lá dentro do meu coração. Aí Jesus começou a falar comigo dizendo: ei, aleluia, ninguém na minha obra é insubstituível. Sabe quem é insubstituível? Aí ele começou a me mostrar uma irmã pulando, aí começou a mostrar um irmão adorando, falando em mistério, aleluia, um irmão, aleluia, já ancião, tem idade de ser até meu avô, levantando a mão, pulando, saltando. Aí Jesus bradou e dizendo: sabe quem é insubstituível? É minha presença. Aí Jesus falou, aleluia, ao meu coração, aleluia. Louvre de comanébria, de comanaia, sobre a cantonébria, aleluia. Muitos já perderam, mas não perca a minha presença, porque aleluia, a minha presença, aleluia, traz força, traz ânimo, traz graça, traz, aleluia, virtude. Aí quando Deus, aleluia, falou no meu coração, naquela mesma noite, aleluia, aleluia, saí daquele culto dizendo, aleluia, eu vou fazer a tua obra, eu vou avante, eu vou, Jesus, sabe por quê? Aleluia, quando eu, aleluia, cheguei na casa do irmão, que eu comecei a conversar com ele, que eu fui me deitar, fiz a oração, porque, aleluia, aleluia, só andando, aleluia, logo à noite estava ali deitado, li a palavra, fui orar, e quando eu curvei meu joelho, aleluia, que eu curvei, aleluia, depois me deitei, fiquei, aleluia, com meus olhos fechados. Aí Jesus começou, aleluia, a me dar, Jesus começou a falar, eu vim, aleluia, de São Paulo, voando nas asas do Espírito, eu vim, aleluia, cheio da sua glória, dizendo, aleluia, aconteça o que acontecer, o sangue pode dar na canela, mas eu vou pregar e vou levar a tua palavra, porque, aleluia, melhor sofrer com Jesus, aleluia, do que estar, aleluia, cheio de amigos, cheio de alegria, cheio de pessoas à volta, sem a presença dele.
Aleluia, a voz de Deus traz confiança, traz força, traz ânimo. Aleluia. Aí eu comecei a ouvir esse louvor que as irmãs louvaram. Aleluia. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor, aleluia, eu comecei a chorar. Aleluia, eu andando, aleluia. Louvado seja Deus, mas meu pastor, aleluia, muitas das vezes chegava ali, nós começávamos a orar, e eu começava a sentir, aleluia, Jesus falando, aleluia, estou te renovando, estou te fortalecendo, porque não é tempo ainda, aleluia, de querer parar. Tem muita coisa para fazer, tem muita gente para ganhar, tem muitas pessoas para estender as mãos, tem muitas pessoas para orar. Glória a Deus. Quando a voz de Deus traz, aleluia, força, aleluia, o crente, Glória a Deus, Senhor. quando escuta a voz de Deus, aleluia, ele pode estar, aleluia, desanimado, fraco, de cabisbaixo, ele pode estar, aleluia, louvado seja Deus, mas ele se levanta, igual uma leoa parida, ele se levanta, aleluia, revestido, ele se levanta dizendo, aleluia, se Jesus é comigo eu vou, aleluia, se Jesus é comigo eu vou, e não temerei mal algum, sabe por quê? Porque quando Jesus está na frente, o vento pode ser contrário, a prova pode ser grande, pode estar numa escassez, mas Jesus vai fazer milagre, Jesus vai fazer água fluir da rocha, Jesus vai mandar maná, ele vai fazer, aleluia, um negócio acontecer, porque onde Jesus está a vida e a prosperidade, a bênção, a milagre de Deus. Todavia, não toma decisão sem ouvir primeiro a voz de Deus. E uma das coisas que Deus bradou, aleluia, depois de ouvir esse hino, as irmãs louvando, tem pessoas que dão ouvido a tudo, mesmo a voz de Deus. Glória a Deus. Cale as outras vozes, aleluia, aquela voz que diz para, aleluia, volta, aleluia, não ter ouvido essa voz, mas ter ouvido a voz daquele que diz assim, aleluia, eu tenho uma grande obra contigo, eu tenho um projeto contigo, eu sou contigo por onde quer que andares, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cale as outras vozes e deixe Deus falar, se desligue, aleluia, não ter ouvido, aleluia, ao homem, não ter ouvido ao diabo, mas ter ouvido o que Deus tem para falar contigo, aleluia. Até esse exato momento, o homem já pode ter falado a teu respeito, aleluia, o diabo pode ter falado a teu respeito, mas está faltando um falar ainda, e se esse ainda não falou, espera para o que ele tem para falar contigo. Glória a Deus, Senhor. Fica de pé. Glória a Deus. A última voz, aleluia, e a última, aleluia, decisão é a de Deus. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje assim. Oh, malabarabassuri deriamanto, arimedeço, né, driande comanaia. Você, aleluia, eu não sei o que é que você tem enfrentado. Fica de pé, eu quero orar, aleluia, antes de ler o relatório. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou orar, ler o relatório, vou passar para o evangelista que vai fazer o teste. Irmão,